Eu falo sempre isso, porque tem pessoa que você acha que vai existir uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Todas elas têm as suas dificuldades, suas limitações, mas sabe, elas estão caminhando para a perfeição. E essa perfeição só vamos conseguir quando Jesus voltar. Verdade? Então, e o versículo 12 lá de Tiago 4 que lemos, diz, é um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Quem és? A gente tem que parar com isso, porque senão a obra de Deus, ela vai desfiando por causa disso, porque a gente só se preocupa em falar mal, de não ajudar as pessoas. Precisamos orar por elas, né? Amém? Então, igreja, você tem orado pelo teu irmão, tem orado pelo teu próximo, né? Não difame, procure orar pelo irmão, para que ele possa ser bem na igreja, aonde ele estiver, amém? E no verso 3b também fala o próximo. O que fala aqui? Não faz mal ao próximo. Fazer mal é próprio do maligno, dos ímpios. Porque aqui em Provérbios 4:16 fala assim, eles não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Olha o prazer que o mal tem, o maligno, o ímpio tem. Ele nem dorme, ele fica inquieto, tentando planejar, maquinar, para às vezes até tirar você do lugar onde você está. Mas nosso papel não é esse, nosso papel é orar. O nosso papel é confiar no Senhor, porque a justiça, como nós vimos, é do Senhor, não é verdade? Nós temos que fazer o bem. A palavra de Deus fala, pagai o mal com o mal? Não. O que a palavra nos ensina? Pagar o mal com o bem. Porque assim até você conquista essa pessoa, tanto para Cristo como o seu melhor amigo. Né? E nós temos que ter pedindo essa graça de Deus, porque não é fácil alguém te pisoteando, né? te fazendo mal, né? Falando mal pelas costas, e você tem que, né? Meu amigo, meu colega, né? Tem que tratar bem, porque assim Deus vai te abençoar. A palavra de Deus nos ensina isso, pagar o mal com o bem. Então, nós não devemos fazer o mal. O cidadão do céu demonstra em todos os aspectos de sua vida cultivar a benignidade, qualidade que só faz o bem, que é do fruto do Espírito, não é? A benignidade. Então, que nós possamos praticar tanto na igreja como fora da igreja, onde estivermos. Fazer o mal no texto tem um sentido amplo, refere-se a qualquer tipo de atitude que venha prejudicar a quem? Ao seu próximo, né? Em qualquer circunstância, seja moral, social, espiritual e físico. Então, que nós possamos ter cuidado, procurar fazer sempre o bem, ser benigno com as pessoas. Aleluia. Amém? Quem faz mal, colherá o fruto que anda semeando, né? Como fala lá em Gálatas 6:7, né? Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquele que o homem semear, isso ceifará. Então, se você plantar amor, com certeza vai colher amor. Não é verdade? Se você plantar ódio, tempestade, inimizade, isso você vai colher depois no futuro, no tempo certo, porque nós sabemos que tudo tem um tempo determinado para a colheita, né? Então, isso vai acontecer. Um dia ou outro acontece. Então, não tem como evitar. Então, procure sempre fazer o bem. Né? Outro, no verso 3c, fala o quê? Nem lança injúria contra o seu vizinho, contra o seu próximo, né? Nós, como irmãos, como servos de Deus, cidadãos do céu, nós temos a graça de Deus e nós temos que praticar o fruto do Espírito, né? Vem a afronta conosco, nós conseguimos pela graça de Deus. Mas quando vai falar do seu próximo, nós não devemos aceitar isso, porque isso não é de Deus, para humilhá-lo, para fazer desagradar ele, para deixar ele para baixo. Nós temos que ajudar essa pessoa a se levantar, ajudar essa pessoa a não deixar mais ser afrontada, através do quê? De ensinando da palavra de Deus, de instruindo, orando juntos, para que ela possa passar por isso, superar por isso e conseguir a vitória. Então, que nós não podemos aceitar a afronta do nosso próximo, não. Às vezes está do nosso lado lá e as pessoas caçoando, falando mal, deixando lá para baixo. A gente não pode aceitar isso.
Nós temos que orar, temos que ajudar essas pessoas a não ser maltratadas. Se for possível, defendê-las, se for necessário. Pedindo isso a Deus, essa graça, a sabedoria, o tempo certo. Nós, como cidadãos dos céus, não podemos ser omissos isso. Nós temos que ajudar as pessoas. Esse é o verdadeiro cidadão do céu. Não deixa que as coisas vão acontecendo e ele fica lá. Ah, não, eu não vou entrar nessa situação porque não é minha. Não, é sua também. Você tem que ajudar o teu próximo. Porque ele não pode ser humilhado, ser maltratado, né? Ser injuriado, enganado, né? Você está vendo que ele está sendo prejudicado? Nós temos o papel de ajudá-lo, para que ele possa se reerguer. Amém, igreja? Então não aceita afronta contra o seu próximo, principalmente com o seu irmão da casa do Senhor. Né? Ajude, para que ele possa ir junto. Caminhe junto, para que ele tenha força para ser vitorioso na caminhada que ele tem pela frente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então, não aceita também o espírito de fofoca, né? Que possa existir tanto nas fábricas como tanto dentro da igreja, que isso, se não evitarmos, acontece de minar dentro da igreja e prejudicar a igreja, né? E também na palavra, no verso 4a, que fala: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, que o sinônimo disso é reprovado, perverso, mal. O cidadão do céu não pode aprovar por ação ou omissão. É aquilo. Você não pode aceitar aquelas pessoas que fazem maldade, apoiando ela, sabendo que ela está fazendo uma maldade e apoiando ela porque com medo de que ela não aceite mais você, ou deixa ela fazer as coisas e não fala nada, deixa aí a coisa acontecer. Não podemos ser omissos, nós temos que fazer algo para que aquilo não venha acontecer, para que aquilo não continue, porque isso é comportamento dos ímpios, de ser omisso, né, ou ajudar as pessoas a fazer o mal, né? Então nosso dever é amar essas pessoas, como eu falei no início, porque o Deus ama o pecador, Ele não ama as práticas, e nós temos que fazer o mesmo papel que Deus, amar os pecadores, mas não amando as práticas. Então nós temos que falar a eles o que é certo e errado, na hora certa, no momento certo, pedindo a Deus essa direção, para que no tempo, ele possa aceitar a correção, a ajuda, né? Porque muitas vezes tem tempo certo para falar, né, certas coisas, mas nós não podemos ser omissos e nem ajudar essas pessoas. Amém, igreja? Amém. Então, como o caso de Neemias, né, que recebeu o convite lá de Sanbalat, Tobias e Gessem, né, que ele desprezou dizendo o quê? Estou fazendo uma grande obra de modo que não poderei descer. Ele sabia que se descesse, ele ia interromper a obra dele e eles estavam querendo fazer maldade. Então, nós temos que ter esse discernimento, pedindo a Deus o discernimento, a direção de Deus, a sabedoria de Deus, para poder saber lidar com todas essas situações. Porque tem coisas que a gente não enxergamos, mas Deus ele pode nos mostrar e nos alertar e nos direcionar como devemos agir. Amém? Então, lá no verso 4b, fala: mas honra os que temem ao Senhor. Então, honra aqueles que temem ao Senhor. Quem honra ao Senhor? É o seu pastor, a sua liderança, né? O seu irmão, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os filhos com os pais. Então nós temos que honrar uns aos outros. Então honre ao teu irmão, ao teu próximo, honre a tua casa, né? A sua família, ao pai, os pais com os filhos com os pais. Honre esses que temem ao Senhor. Aleluia. Apoie, ajude, né? Porque lá em 1 Coríntios 4,13 fala assim: quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Deste modo, só quem está em condições de honrar aos que temem a Deus são os verdadeiros cidadãos do céu. No mundo, eles não honram, mas nós temos que ser diferente, honrar uns aos outros. Honrar aqueles principalmente que temem ao Senhor, que tem feito a diferença na obra do Senhor, na vida, no dia a dia. Então que nós possamos honrar, abençoar as pessoas com palavras, com atitudes, com gestos, amém? E nós precisamos. Então pastores honram os seus fiéis e os fiéis honram os seus pastores e a sua liderança. E assim vice-versa, a família toda se honrando, com certeza
Deus vai estar no meio e vai estar operando, Aleluia. manifestando o Aleluia. seu milagre, Aleluia. o seu poder, a sua cura, e muitas vidas virão até este local e serão salvas, porque verão a diferença no meio do seu povo. Glória a Amém? Deus. Não é assim que aconteceu com a igreja primitiva? As pessoas viam o agir de Deus, a Deus operava no meio da unidade e foi acrescentando vidas e vidas, porque uns honravam uns aos outros, ajudavam. Você vê que eles repartiam entre eles as suas necessidades e todos estavam por igual, ajudavam uns aos outros. Então, que nós possamos ser assim, para que as outras pessoas venham e possam estar aqui conosco, sendo abençoada por Deus. Amém? Aleluia. E no verso 5a, Graças a no Deus. verso 5a fala: o que não empresta o seu dinheiro com usura. Aqui fala, né? Nós vemos que pedir dinheiro emprestado não é uma coisa boa, mas tem momentos que é necessário. Mas quando pedimos emprestado, nós temos que pagar certinho. Porque existem crentes no meio de nós, que infelizmente a gente ouve por aí, crentes caloteiros, né? Que tem má fama por aí, e que nós não sejamos igual a eles, né? Então que nós possamos pagar em dia. Se não temos condições de pagar, dá uma satisfação, porque tem pessoas que com credores dão umas fugidinhas, né? Umas escondidinhas, às vezes já sabe que o dia que tal vai vir para buscar, já nem está em casa, dá-se um jeito. Então nós não podemos ser essas pessoas, né? Que Deus possa livrar essas pessoas das igrejas, porque isso daí defama o evangelho, né? Que possa nós ser verdadeiros cidadãos dos céus, agindo de maneira correta diante das pessoas, da sociedade. Comprou, pague, né? Se tem uma dívida, pague, né? Honre aqueles que têm te ajudado, né? Porque assim você vai estar com o seu nome limpo diante da praça, diante das pessoas, e assim a pessoa vai poder, a próxima vez, se precisar de uma ajuda dessa, você vai ter ajuda, porque ela vai ver, não, esse daqui eu posso confiar, porque ele é certinho, ele é madimê, ele é uma pessoa que cumpre com as suas obrigações. Então, que caso empreste, também não cobre juros, né? Aproveitando da situação da pessoa, a pessoa já está pedindo emprestado, e a pessoa já quer, não, você tem que dar tantos por cento depois que, né? Não, sabe que lá em Salmos 37, 25, Davi falava o quê? Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Então seja um justo certinho. Emprestou X, que ela vai devolver X, não peça juro. Porque não, é porque aumentou as coisas. Não, peça, faça aquilo que é certo. Não aproveita da situação da pessoa, né? Não é verdade? Porque nós vemos que lá em Provérbios 22, 7 fala: o rico domina sobre o pobre, né? E o que toma emprestado é servo do que empresta, né? Aquele que pediu emprestado, com certeza, é servo daquele que emprestou. Porque ele vai ter que prestar a conta, vai ter que devolver o dinheiro ou algo que emprestou. Então, pegou o emprestado, entregue no tempo que foi determinado. Fale, né? Entregue das condições que foi emprestado para você. Então, que nós possamos ser verdadeiros cristãos, né? Agindo dessa maneira, né? Porque aquele que é justo nunca vai passar necessidade,